meu namorado deu um sorriso irônico. Eu só namorei você para deixá-la com ciúmes. Você nunca foi uma namorada de verdade. Eu fui embora, arrasada. Semanas depois, o karma o atingiu de uma forma que o deixou sem palavras. Laura, você ilumina o meu dia inteiro só de entrar. Foi o que Steven me disse na noite em que nos conhecemos. Suas palavras saíram tão facilmente, combinadas com um sorriso torto e um brilho nos olhos que me fizeram sentir vista de uma forma que eu não me sentia há anos. Depois de tanto tempo sozinha, era quase avassalador que alguém me notasse daquele jeito. Eu deveria ter sido cautelosa, mas, em vez disso, deixei aquelas palavras penetrarem direto no meu coração. Eu não estava procurando por ninguém. Sério, não estava. Eu havia me acomodado a um ritmo tranquilo, trabalho, noites com livros, um almoço ocasional com um amigo. Meu mundo era calmo, estável, previsível. E, no entanto, lá estava ele, aquele homem de mangas arregaçadas, poeira na calça jeans e uma espécie de energia inquieta que fazia parecer que ele estava sempre à beira de criar algo grande. Antes de prosseguir, obrigada por estar aqui e ouvir. Se você acredita que as mulheres merecem um amor baseado na honestidade e no respeito, inscreva-se. É gratuito e ajuda a compartilhar essas verdades. Steven tinha sido contratado para reformar parte da fiação da casa do meu vizinho, e eu o encontrei carregando as compras. Ele se ofereceu para me ajudar com as sacolas, insistindo mesmo eu dizendo que conseguiria. Quando chegamos à minha porta, ele já tinha contado uma piada sobre minhas habilidades no levantamento de peso e me contado sobre seu sonho de ter seu próprio negócio de eletricidade. Foi casual, leve, mas havia uma faísca, daquelas que você não esquece quando surge. Eu não era ingênua. Já tinha passado por tempestades antes, relacionamentos que me deixaram esgotada, questionando meu valor. Mas Steven era diferente. Ou pelo menos, parecia diferente. Ele fazia perguntas sobre o meu dia e realmente ouvia as respostas. Riu do meu humor seco e até me provocou sobre a seriedade com que eu organizava a minha prateleira de temperos. Gostei de como ele se portava com uma espécie de orgulho próprio, falando sobre construir um negócio do zero. Mesmo admitindo que o processo o assustava, ele precisava de estabilidade, e eu tinha muito a oferecer. Isso ficou claro. Em poucas semanas, ele começou a compartilhar suas frustrações comigo, como era desgastante gerenciar faturas, como ele se preocupava que os clientes não o levassem a sério, como as noites mal dormidas o deixavam exausto. Assumi a função naturalmente, revisando seus e-mails, rascunhando seu primeiro site e entregando jantares quentes quando sabia que ele estaria cansado demais para cozinhar. Não parecia um fardo. Parecia um propósito, como se eu talvez fizesse parte de algo importante, algo em crescimento. Em pouco tempo, tínhamos pequenas rotinas. As noites de sexta-feira viraram noites de filmes e comida para a viagem, onde discutíamos se pizza ou comida chinesa era a melhor escolha. Aos domingos, andávamos juntos por lojas de ferragens, Steven explicando a diferença entre as bitolas dos fios enquanto eu o provocava por fazer parecer poesia. Ele ria toda vez que eu segurava uma lanterna para ele, dizendo que eu era a única que acertava em cheio. Coisas pequenas, coisas comuns, mas que se tornaram nossas. Comecei a imaginar um futuro naqueles momentos. Não um futuro grandioso, não do tipo que se escreve em romances, mas algo estável. Imaginei nós dois voltando do trabalho, dividindo embalagens de comida para a viagem, rindo dos clientes ou vizinhos. Imaginei férias passadas lado a lado, ele consertando as luzes de Natal enquanto eu me preocupava com o peru. Não se tratava de fogos de artifício. Tratava-se de paz. Depois de anos de caos, aquilo parecia tudo. Certa noite, surpreendi-o com um presente, uma pulseira simples de prata gravada com o nome da sua empresa, Weston Electric. Seu rosto se suavizou ao vê-la, embora rapidamente a tenha escondido atrás de uma piada. Acho que isso me torna oficial agora, né? Disse ele, colocando-a no pulso. Não era grande coisa, mas para mim era um símbolo de fé, uma forma de dizer: eu acredito em você. Eu acredito em nós. Mas em algum momento, algo mudou. Primeiro, foi algo pequeno. Ele olhava para o celular com mais frequência, sorria para mensagens que eu não tinha acesso. Quando eu falava sobre nós, sobre talvez planejar um fim de semana fora ou como seria bom organizar um jantarzinho para os amigos, suas respostas ficavam mais curtas, distraídas.
Ele estava lá em corpo, mas não totalmente comigo. Ignorei o assunto, disse a mim mesma que ele estava cansado, estressado, afundando no peso de abrir um negócio. Lembrei-me de quanta coisa ele tinha para fazer e de como homens como ele podiam ser facilmente engolidos pela ambição. Desculpei as respostas tardias às minhas mensagens, os planos cancelados, o fato de seus abraços parecerem cada vez menos ancorados. Mas nos momentos de silêncio, a dúvida se instalava. Eu ficava acordada depois que ele adormecia, olhando para a pulseira em seu pulso, me perguntando se ela significava tanto para ele quanto para mim. Eu percebia como seus olhos disparavam quando eu mencionava o futuro, como ele mudava de assunto antes que eu pudesse terminar um pensamento. Certa noite, sentada à mesa da cozinha dele, tentei dizer o quanto ele significava para mim. Contei que não me sentia tão segura, tão estável, há anos. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Era o tipo de sorriso que se dá por obrigação, não por afeição. E, embora meu coração estivesse apertado, reprimi o sorriso. Convenci-me de que era apenas cansaço. Eu não sabia na época que não estava construindo uma vida com ele. Eu estava assegurando um cenário. Ele tinha me escalado para um papel para o qual eu não fiz teste quando nem sabia que existia. Mas naquele momento, naquele capítulo da minha vida, eu pensei que era amor. O primeiro sinal veio como algo tão comum que quase o ignorei. Quinta-feira à noite, compras nos meus braços, o ar frio cortando minhas bochechas enquanto eu fazia malabarismos com sacolas de papel pela porta da frente. Lembro-me de cantarolar distraidamente, colocando as sacolas no balcão, tirando vegetais frescos, o cheiro de alho grudado nos meus dedos. A rotina deveria ter me confortado. Em vez disso, havia uma inquietação silenciosa no meu peito, a mesma que eu vinha afastando há semanas. Steven entrou pouco depois, com o cabelo um pouco úmido de suor e as botas cobertas de poeira de uma obra. Já cheira bem, disse ele, dando um beijo rápido na minha bochecha. Sorri, embora parecesse mais fraco do que o normal. Aquele sorriso tinha se tornado minha armadura ultimamente, fácil, automático, encobrindo perguntas que eu não queria expressar. O jantar fervia no fogão, o suave chiado do óleo preenchendo o ambiente enquanto eu me agachava ao lado da mesa de centro que ele prometera consertar meses atrás. A perna balançava perigosamente cada vez que alguém colocava um copo na mesa. E, finalmente, eu me cansei de esperar. Com uma chave de fenda em uma mão e determinação na outra, ajoelhei-me, equilibrando a madeira com firmeza. Foi então que o celular dele vibrou, alto, insistente, cortando o ar. Steven olhou para a tela e, num piscar de olhos, sua expressão mudou, seus olhos brilhando de um jeito que eu não tinha visto quando ele me olhava ultimamente. Vou resolver isso lá fora, murmurou rapidamente, abrindo a porta da sacada. No começo, não me importei. Ligações vinham e iam. Eu não era do tipo que fica esperando ou questiona a cada toque. A porta permanecia entreaberta, deixando entrar uma rajada fria que agitava as cortinas. Meu foco estava em alinhar os parafusos, mas então ouvi meu nome, vindo da sacada como um sussurro com a intenção de se estilhaçar. Ela é doce, mas não é você. As palavras me atingiram como um golpe para o qual eu não estava preparado. Minha mão congelou na chave de fenda. Meu estômago se apertou tanto que parecia que o próprio ar tinha sido arrancado de mim. Esperei, rezando para ter ouvido errado, mas a voz continuou. A voz dele. Ela me compra coisas. Faz tudo parecer real. Mas você sabe que eu desistiria no segundo em que você dissesse a palavra. Minhas orelhas queimavam, meu pulso rugia na cabeça. Mônica, o nome era inconfundível. Mônica, a mulher que ele jurava ser história antiga, um capítulo encerrado. E, no entanto, ali estava ele, agarrado à voz dela como uma tábua de salvação, me jogando de lado no mesmo fôlego que usava para bajulá-la. Eu queria sair correndo, escancarar a porta, exigir respostas. Em vez disso, fiquei agachada à mesa, com os nós dos dedos brancos contra a madeira. Obriguei-me a ouvir. Cada sílaba cortava fundo, cada uma descascando mais uma camada de ilusão em que eu me envolvia. Ele falava de mim como se eu fosse um acessório em alguma performance, uma figura de proa, uma distração perfeita até a volta de Mônica. Os presentes que eu dava, os jantares que eu preparava, as noites em que eu ficava acordada revisando as faturas dele, tudo isso se resumia a uma encenação para o seu orgulho. Era assim que eu me sentia.
cada palavra, mais um caco cortando de dentro para fora. Então, mantive a compostura. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei a chave de fenda cair. Mas apertei o último parafuso com uma precisão que beirava a rebeldia. Se ele queria que eu fosse a apoiadora bonita, tudo bem. Eu consertaria a mesa enquanto ele confessava minha irrelevância para outra mulher. Lembro-me do cheiro do jantar ficando amargo, do alho começando a queimar no fogão. Meu estômago revirou com tanta violência que só de pensar em comida eu enjoava. Mesmo assim, eu não conseguia me mexer. Ainda não. Eu precisava ouvir a verdade completa jorrar da boca dele, sem filtro, sem perceber que eu estava absorvendo cada traição. Ela vai entender eventualmente, disse-lhe com uma risada carregada de arrogância. Ela é durona. Ela vai cair de pé. Mas você, sua voz suavizou-se, doce como mel, você é a única que eu queria mesmo. Não chorei. Isso me surpreendeu mais do que tudo. Meus olhos ardiam, mas não saíam lágrimas. Não era tristeza que me dominava. Era clareza, uma clareza fria, nítida, inabalável. Quando a ligação finalmente terminou, ouvi a porta da sacada deslizar para fechar. Steven assobiou baixinho, casualmente, como se tivesse acabado de discutir o tempo em vez de desmantelar tudo em que eu acreditava. Permaneci ajoelhada à mesa de centro, pressionando a palma da mão contra a perna recém-apertada. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiá-las na madeira. Senti náuseas, mas também senti algo mais forte, determinação. Foi nesse momento que entendi. Eu não sairia daquilo com o coração partido. Eu sairia armada com a verdade. Eu não estava perdendo o amor porque ele nunca tinha sido amor para começo de conversa. Não da forma como eu o dei, pelo menos. Levantei-me lentamente, limpei as palmas das mãos na calça jeans e respirei fundo para me acalmar. O jantar chiava raivosamente no fogão, esquecido. As compras que eu carregara com cuidado estavam meio desempacotadas no balcão. O quarto parecia comum, mas eu não pertencia mais àquele lugar. Quando Steven voltou para a sala, não o encarei. Não conseguia. Ainda não. Se ele olhasse para mim, poderia notar a tempestade se formando, o fogo que ele, sem saber, havia acendido. Então, não disse nada. Nem sobre a ligação. Nem sobre a Mônica. Deixei o silêncio me proteger. Mas, no fundo, eu sabia de uma coisa com absoluta certeza: a história dele comigo tinha acabado. E a minha, bem, a minha estava apenas começando. A porta da sacada se fechou atrás dele, e eu fiquei paralisada, ainda agachada perto da mesa de centro que eu tinha acabado de consertar. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo na ponta dos dedos. Quando Steven voltou, fez isso como um homem sem peso na consciência, assobiando baixinho, o celular guardado casualmente no bolso, os lábios se curvando naquele mesmo sorriso que sempre usava para me desarmar. Parece que você está fazendo algo bom, disse ele, olhando para o fogão. Seu tom era brincalhão, leve, quase zombeteiro em sua normalidade. Foi nesse momento que a fúria no meu peito se fez presente. Eu não ia guardar essa verdade em silêncio. Eu não ia protegê-lo com o meu silêncio. Eu ouvi tudo, eu disse. As palavras saíram firmes, embora minha voz tremesse nas bordas. Ele congelou no meio do caminho. Seu sorriso desapareceu, deixando seu rosto frouxo e pálido. A cor sumiu de suas bochechas como se alguém tivesse puxado um plugue e deixado tudo sair. Seus olhos dispararam em direção à sacada, depois voltaram para mim, como se esperasse que eu quisesse dizer outra coisa. Laura, ele começou, gaguejando, procurando a desculpa certa, mas não veio nada. Não lhe dei chance. Você disse que eu era só uma coisa para te manter ocupada. Que tudo isso, gesticulei ao redor do apartamento, as compras no balcão, as ferramentas que eu tinha acabado de guardar, o jantar chiando no fogão, era uma encenação para o benefício dela. Sua boca se abriu e fechou, inútil, como a de um menino pego roubando. Ele não podia negar. Sabia que eu já tinha ouvido tudo. Manda uma mensagem para Mônica, eu disse com firmeza. Diga a ela que eu fui embora. O silêncio que se seguiu foi pesado, oprimindo nós dois. Sua garganta se contraiu como se quisesse discutir, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ele me pareceu pequeno.
Seus ombros largos estavam curvados, seus olhos marejados de pânico. Sua confiança se estilhaçou. Mas mesmo naquele silêncio, eu podia ver no rosto dele, ele não faria isso. Ele não mandaria mensagem para ela. Ele não podia porque, no fundo, sabia que Mônica não o queria. Ela não estava esperando por ele. Não mesmo. Ela o estava enrolando, e ele se agarrava à fantasia como se fosse oxigênio. E eu? Eu era apenas a máscara que ele usava para se convencer de que ainda tinha valor. A constatação não me destruiu. Me fortaleceu. Então, decidi dar a ele uma despedida inesquecível. Fui até a mesa dele e puxei o roteador Wi-Fi da parede, com o fio balançando na minha mão. Seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo? Não respondi. Fui até a caixa de desjuntores, a mesma que o ajudara a instalar meses antes, quando rimos de quantas etiquetas ele havia trocado nos interruptores. Minha mão pairou por apenas um segundo antes de eu ligar os desjuntores um por um. O zumbido dos eletrodomésticos cessou. A sala de estar se transformou em sombras. O pequeno e orgulhoso reino que ele havia construído, as ferramentas e os aparelhos que ele adorava, tudo desligado sob minha mão. Laura, pare! Sua voz falhou, parte pânico, parte descrença. Ele deu um passo em minha direção, mas hesitou, como se não tivesse certeza se eu jogaria a caixa inteira pela janela. Virei-me para ele, com uma calma que eu não esperava. Não sou mais sua técnica. As palavras soaram como o último prego selando um caixão. Coloquei a chave da minha casa no balcão com um clique discreto, peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Então ele recuperou a voz. Você está sendo dramática. Está cometendo um erro. Suas palavras me perseguiram pelo corredor, ríspidas e desesperadas. Mas eu não parei. Meus passos ecoaram nas paredes enquanto eu abria a porta da frente e deixava o ar da noite me atingir. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, consegui respirar. Atrás de mim, sua voz se elevou mais alto. Você vai se arrepender. Continuei andando. As portas do elevador se fecharam diante de mim com um suspiro metálico, prendendo-o do outro lado. Meu reflexo me encarava no vidro fosco, rosto pálido, olhos ardendo, lábios apertados. Mas eu parecia firme, mais forte do que nunca. Quando o elevador se abriu para o térreo, o mundo parecia novo. Lá fora, os postes de luz brilhavam suaves contra a calçada, a cidade fervilhava com os sons do trânsito e das risadas. Meu celular vibrou no bolso, mas não o verifiquei. Não precisava. Eu sabia que era ele. Saí para a noite, deixando para trás o homem, as mentiras, o apartamento e a escuridão que eu havia deixado em meu lugar. O mundo dele escurecera, e o meu acabará de encontrar a luz. Na manhã seguinte, eu já sentia a mudança no ar. Meu celular vibrou com a mensagem de um velho amigo. Ei, ouvi uma coisa. Você está bem? As palavras pesavam no meu peito. Não fazia nem 12 horas que eu tinha saído do apartamento do Steven e os sussurros já tinham começado. Ele agiu rápido. Era o jeito dele, distorcer a história antes que eu tivesse a chance de falar. Quando abri as redes sociais, vi suas digitais por toda parte. Uma publicação no feed dele. Às vezes, as pessoas mais próximas de você causam maior caos. Uma legenda vaga acompanhada de uma foto em preto e branco dele olhando dramaticamente para o nada. Seus seguidores, nossos conhecidos em comum, seus antigos colegas de classe, até clientes, comentaram: seja forte, mano. Você não merece energia tóxica. Solte-a. Eu quase conseguia ver o sorriso irônico em seu rosto enquanto ele absorvia aquilo. Então começaram os telefonemas. Uma vizinha que eu tinha convidado para um café certa vez me perguntou diretamente se eu tinha surtado. Outro amigo resmungou que Steven disse que eu sabotei o apartamento dele por despeito. As palavras doeram, não porque fossem verdadeiras, mas porque foram feitas para ficar na memória. Ele queria que as pessoas me imaginassem como a mulher instável que não conseguia lidar com a rejeição. E o pior: algumas pessoas acreditaram nele. No supermercado naquele fim de semana, encontrei uma conhecida em comum, alguém para quem eu havia ajudado a criar panfletos meses antes. Ela evitou meu olhar, murmurando um olá apressado antes de empurrar o carrinho na direção oposta.
Eu podia sentir o julgamento pairando entre nós, silencioso, mas cortante. Não corri atrás dela. Não corri atrás de ninguém porque, enquanto Steven estava ocupado me pintando como desequilibrada, eu sabia de algo que ele não sabia. A verdade não precisa de campanha. Não precisa de hashtags ou comentários de pena. A verdade é paciente. Ela espera que rachaduras apareçam na performance, e elas sempre aparecem. Mesmo assim, isso não tornou o silêncio fácil. Meu instinto foi me defender, gritar a verdade até as paredes tremerem. Mas me lembrei da expressão dele quando contei que tinha ouvido tudo, culpa, pânico, sem negar. Eu não precisava lutar para provar o que já sabia. Então, fiquei quieto. Mas as pessoas percebem as coisas quando você para de falar. Elas começam a juntar as peças sozinhas. Um dos seus supostos apoiadores me enviou uma mensagem privada uma semana depois: Ei, eu sei que o Steven está contando para todo mundo que você o atacou, mas posso te perguntar uma coisa? Se a energia acabou como ele alega, por que ele simplesmente não chamou um eletricista? Ele é eletricista, não é? Aquela mensagem me fez rir, embora também carregasse um tom amargo. Exatamente. Porque ele mesmo não havia corrigido. Porque sua história era tão vaga, seus detalhes tão escassos. Quanto mais Steven tentava forçar sua narrativa, mais buracos apareciam. As pessoas se lembravam de coisas reais e inegáveis. Lembravam-se de quem construiu o site dele quando ele não conseguia entender o WordPress. Lembravam-se de quem pagou pela sua primeira campanha publicitária porque a conta bancária dele estava quase vazia. Lembravam-se de quem atravessou a cidade numa tempestade só para entregar comida quente quando ele estava trabalhando até tarde. E não foi a Mônica. Essa verdade não precisava que eu a defendesse. Ela se defendia sozinha. Mesmo assim, eu estaria mentindo se dissesse que a campanha de difamação não doeu. Doeu. Ficar sentada sozinha à noite, lendo os comentários, sabendo que as pessoas estavam rindo de uma história em que eu era vilã, isso me atormentava. Minhas mãos coçavam para digitar as respostas, para esclarecer as coisas. Mas aí eu pensava na Mônica, no jeito como ele tinha dito: ela é doce, mas não é você. Se eu reagisse, ainda estaria interpretando o papel que ele havia criado para mim. E eu já tinha terminado com isso. Então, esperei, paciente, vigilante, firme. E, de fato, a revelação veio. Um amigo me contou sobre uma reunião em que esteve, na qual a história de Steven mudou de tom no meio da frase. Primeiro, ele disse: ela cortou a energia, explicou ela. Depois, ele disse: o disjuntor desarmou sozinho. Ele não conseguia entender. Outra amiga admitiu que perguntou diretamente a ele por que eu supostamente perdi o controle. Ele apenas respondeu: você sabe como as mulheres ficam. Essa resposta não a agradou. Ela me disse que saiu da conversa pensando menos nele do que em mim. As rachaduras se alargavam a cada reconto. Suas citações presunçosas no Instagram, suas tentativas desesperadas de se fazer de vítima, tudo começou a parecer menos verdade e mais teatro. As pessoas perceberam. Talvez ainda não tivessem dito em voz alta, mas eu senti a maré mudando. Certa noite, encontrei uma conhecida em comum do lado de fora de um café. Ela hesitou e finalmente disse: Laura, eu sei o que o Steven está dizendo, mas, sinceramente, não faz sentido. Você não me parece o tipo de pessoa que perde a cabeça assim. Suas palavras aqueceram algo em mim que eu não havia percebido que estava frio. As pessoas não estavam acreditando. Pelo menos não todas. Algumas já estavam questionando, duvidando, reconsiderando. E isso era o suficiente para mim. Porque a verdade não grita, ela permanece. Ela espera. E, lentamente, desmantela as mentiras, pedaço por pedaço, até que o mentiroso fique exposto, restando apenas sua própria sombra. E Steven, ele estava cada vez mais perto dessa sombra. O silêncio que se seguiu às mentiras desvendadas por Steven deveria ter sido castigo suficiente. Mas a vida tem um jeito de adicionar sua própria reviravolta, e desta vez, o karma teve um timing impecável. Mônica nunca mais voltaria. Não aprendi isso com Steven. Aprendi através da mesma rede de boatos que ele usou para me difamar. Uma amiga me mandou uma mensagem tarde da noite com um link.
Você vai querer ver isso, escreveu ela. Abri e lá estava ela, Mônica, radiante em uma nova foto, encostada no ombro de um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele não era Steven. Nem chegava perto. O homem era mais velho, elegante, com um terno que exalava confiança e estabilidade. O braço dele envolveu a cintura dela como se a tivesse reivindicado por completo, sem hesitação. A legenda abaixo da imagem dizia algo simples: alguns capítulos se encerram para que outros melhores possam começar. Quase ri. A mesma mulher em torno da qual Steven havia construído suas fantasias já havia fechado a porta para ele, e ele nem sabia ainda. 4 dias depois, ouvi pequenos sussurros. Mônica estava de volta com seu ex de verdade, aquele por quem ela ansiava muito antes de Steven e eu nos cruzarmos. Ela o havia enganado, dando-lhe migalhas de atenção da mesma forma que ele fizera comigo. E de repente, eu entendi. Steven não era o jogador que pensava ser. Ele era um peão, se movia no tabuleiro da Mônica sem nunca perceber que era dispensável. Mas, em vez de encarar essa verdade, ele redobrou o desespero. Certa tarde, meu celular vibrou com a mensagem de uma amiga, uma captura de tela de Steven pedindo ajuda. Alguma ideia de como desfazer o que a Laura fez com o circuito? A ironia quase me fez dobrar de rir. O homem que se gabava sem parar de suas habilidades, que andava por aí com o nome da sua empresa gravado em uma pulseira, não conseguia nem rearmar o próprio desjuntor sem mim. Não respondi. Ele não estava bloqueado apenas no meu celular, ele estava bloqueado na minha mente. A versão de mim que teria sentido pena dele, que teria voltado correndo para consertar as coisas, havia sumido. Mas ele não desistia facilmente. Quando suas mensagens não eram respondidas, ele tomava o caminho do covarde, ligando para minha mãe doce de fala mansa, que raramente dizia uma palavra dura sobre alguém. Ele devia esperar que ela implorasse por ele, para me amolecer com a culpa. Em vez disso, ela me contou mais tarde, rindo incrédula. Ele ligou perguntando se eu poderia te convencer a falar com ele, disse ela, balançando a cabeça. Então eu disse a ele: se minha filha apagou suas luzes, tenho certeza de que você mereceu a escuridão. E desliguei. Eu mesma não poderia ter escrito melhor. Mesmo assim, o golpe final ainda não havia sido desferido. Não até a própria Mônica torná-lo público. Era uma manhã de sábado quando vi sua nova postagem no Instagram, uma foto dela e do homem de terno, sorrindo como se não tivessem nada a esconder. Sua mão repousava sobre o peito dele, seu dedo anelar adornado com um brilho dourado. Os comentários estavam cheios de parabéns, emojis de coração e entusiasmo com o futuro. E Steven? Silêncio. Apesar de todas as suas citações enigmáticas, suas acusações em alto e bom som, sua campanha contra mim, ele não tinha mais nada a dizer agora, porque Mônica não tinha apenas seguido em frente. Ela tinha subido de cargo. Ela o deixou perdido na própria fantasia que ele construiu, perseguindo a própria sombra enquanto ela se mantinha na luz de outra pessoa. Imaginei a expressão dele ao ver aquela publicação, a triste constatação de que havia apostado tudo e perdido tudo, a humilhação de saber que o mundo podia ver a felicidade dela e a ausência dele nela. E, pela primeira vez, não senti raiva. Não senti tristeza. Senti paz porque não precisei levantar um dedo. Não precisei expô-lo, me defender ou criar minha própria vingança. Mônica havia escrito o final para ele, e a vida havia dado a piada. E Steven? Ele ainda estava no escuro. Durante uma semana inteira após o anúncio de Mônica, não ouvi uma única palavra de Steven. Nenhuma ligação, nenhum sussurro, nem mesmo uma publicação passivo-agressiva online. Era como se o homem tivesse desaparecido em sua própria humilhação, se escondendo do mundo que um dia tentou manipular. Mas então bateram à porta. Era o início da noite, o céu lá fora pintado em tons suaves de laranja e roxo. Eu tinha acabado de me acomodar com uma xícara de chá, o tipo de pequeno conforto que eu vinha saboreando ultimamente, quando as batidas na minha porta quebraram o silêncio. A princípio, não quis responder. Meu instinto me disse exatamente quem era. E quando finalmente abri a porta, minha suspeita se confirmou. Steven, mas não o Steven de que eu me lembrava. Essa versão dele não se parecia em nada com o homem confiante que outrora entrava em salas de cabeça erguida. Seu cabelo estava oleoso, grudado como se ele não o lavasse há dias.
Sua camisa estava amassada, com uma leve mancha se espalhando perto do colarinho. Seus olhos estavam fundos, emoldurados por olheiras. O charme que um dia me atraiu se foi, substituído pelo desespero de um homem que havia perdido tudo. Eu errei, disse ele, com a voz embargada em alguns momentos que ele tentava controlar. Fiquei imóvel, com a mão apoiada no batente da porta, observando-o se desfazer. Ele não chorou, não exatamente, mas o tremor em sua voz o traiu. Ele falou rápido, como se estivesse despejando as palavras antes que elas escapassem. Sinto sua falta. Eu estava confuso. Não queria te machucar. Você me conhece, Laura. Você me conhece. Levantei a mão. Meu silêncio sempre o perturbara mais do que minhas palavras. E, esta noite, deixei que isso funcionasse a meu favor. Sua divagação vacilou. Seus ombros caíram. Pela primeira vez, ele parecia menos um homem implorando por perdão e mais um garoto preso nas consequências de suas próprias decisões. Respirei fundo e disse as palavras que estavam na minha ponta desde o momento em que saí do apartamento dele. Você nunca foi um namorado de verdade, respondi. Meu tom era calmo, quase distante. Você foi um projeto que terminei e abandonei. A cor desapareceu de seu rosto. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Sem dizer mais nada, fechei a porta. O clique da fechadura foi definitivo, um limite traçado, não com raiva, mas com certeza. Encostei-me na madeira por um momento, com o coração disparado, não de medo, mas de alívio. Sem argumentos, sem encerramento, apenas um final que me pertencia. Na manhã seguinte, encontrei-o, um envelope dobrado na minha varanda, com as bordas manchadas, como se as mãos dele estivessem tremendo quando o deixou. Meu estômago se apertou quando peguei, debatendo-me se deveria ou não lê-lo. Mas a curiosidade venceu. 3 páginas, escritas à mão, com rabiscos bagunçados e irregulares. A primeira linha era um pedido de desculpas, grandioso, abrangente, vazio. Eu nunca quis te machucar. Eu fui estúpido. Eu estava com medo. A próxima foi uma série de desculpas. Ele estava confuso sobre a Mônica, sentia-se pressionado a abrir o próprio negócio, não sabia como lidar com a maneira como eu cuidava dele, como isso fazia sentir-se grato e inadequado ao mesmo tempo. Depois vieram as investidas da culpa. Ninguém nunca me apoiou como você. Não sei como vou sobreviver sem você. Você sabe que não consigo fazer isso sozinha. Mas a última frase foi a que ficou. Você não precisava me humilhar daquele jeito. Li 2, 3 vezes, deixando a amargura transparecer na tinta. Ele não se arrependia da traição. Ele não se arrependia de ter me enganado. Ele se arrependia de ter sido exposto, de ter perdido o controle que achava que tinha sobre mim. Coloquei a carta no balcão, com um sorriso irônico nos lábios. Ele estava errado. Eu precisava humilhá-lo. Precisava remover a fachada que ele construiu para mostrar a ele e a mim mesma que eu não era a fraca figurante que ele imaginava. Que eu tinha o poder de ir embora, de apagar as luzes, de encerrar a apresentação do meu jeito. E se tivesse que fazer de novo, eu faria, sem hesitar. Dobrei a carta dele cuidadosamente de volta ao envelope e a coloquei de lado, como algo podre que eu não queria mais tocar. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas, sem me revirar, sem lágrimas, apenas uma calma constante que me instalou. E um dia percebi que não havia mais nada entre nós, exceto a amargura dele, e a amargura não conseguia mais me atingir. Mas Steven não tinha terminado. 2 dias depois, meu telefone vibrou com um número estranho. Contra a minha vontade, atendi, pensando que pudesse ser uma ligação de trabalho. No segundo em que ouvi a voz dele, meu estômago embrulhou. Você vai se arrepender, ele sibilou. Acha que pode me abandonar assim? Espero que você acabe sozinha, Laura. É isso que você merece. E lá estava o verdadeiro Steven. Não o homem charmoso que um dia me provocou em lojas de ferragens. Não o sonhador com grandes planos. Apenas um homem criança amargo e arrogante, atacando porque sua rede de segurança finalmente havia acabado. Não respondi. Desliguei e bloqueei o número imediatamente, com a mão firme dessa vez. Suas palavras não me abalaram. Elas esclareceram as coisas.
Era assim que ele sempre fora, egoísta, manipulador e com medo de perder o controle. Quando o silêncio aumentou, eu esperava que meus amigos também ficassem quietos, para se apegarem às dúvidas que ele havia semeado com sua campanha de difamação. Mas algo surpreendente aconteceu. Meu celular começou a receber mensagens, não dele, mas das mesmas pessoas que um dia acreditaram em sua história. Laura, me desculpe. Eu deveria ter sido mais esperta. Não acredito que dei ouvidos a ele. Você não merecia isso. Se quiser conversar, estou aqui. Uma a uma, elas voltaram não com desculpas dramáticas, mas com admissões silenciosas que pareciam genuínas. E, estranhamente, significou mais para mim do que qualquer grande gesto de vingança jamais poderia. Não porque eu precisasse da validação deles, mas porque me mostrou que a verdade havia cumprido sua função. Lenta e constantemente, ela se revelou. Foi nesse momento que decidi não desperdiçar mais energia com Steven. Sem respostas, sem contra-ataques, sem amargura persistente, apenas silêncio. Dediquei-me à paz. Longas caminhadas se tornaram minha terapia, cada passo me levando para mais longe do caos que ele deixou para trás. Eu parava no pequeno café da esquina, pedia um café e deixava o sol da manhã aquecer meu rosto. A música tocava suavemente em meus ouvidos, velhas canções que eu amava, mas que tinha esquecido enquanto me esforçava tanto para acompanhar o humor dele. As noites eram para rir novamente. Convidei amigos, os verdadeiros, aqueles que sempre estiveram lá, apesar do barulho. Sentávamos-nos à mesa da minha cozinha, tomando chá e contando histórias. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava me defender. Eu podia simplesmente existir. Mas a maior mudança aconteceu em casa. Durante anos, esperei que os homens consertassem as coisas, consertassem a torneira que vazava, consertassem o portão que rangia, trocassem o azulejo rachado da cozinha. Com Steven, aconteceu a mesma coisa, ele prometeu consertar coisas que nunca aconteceram. Eu acreditei nele porque era mais fácil do que acreditar em mim mesma. Não mais. Num sábado, arregacei as mangas e comecei aos poucos, trocando a dobradiça do armário da cozinha que rangia. Exigiu paciência, um pouco de tentativa e erro, mas quando ouvi a porta fechar suavemente pela primeira vez em meses, sorri. Não se tratava apenas do armário. Tratava-se de provar a mim mesma que eu conseguia. De lá, segui para o portão dos fundos, dobradiças enferrujadas, uma trava solta. Passei a tarde lixando, apertando e lubrificando. Ao anoitecer, o portão se fechou com um clique satisfatório. Fiquei no quintal, enxugando o suor da testa, sentindo-me mais orgulhoso do que nunca. Os azulejos da cozinha vieram em seguida. Um por um, substituí os quebrados, ajoelhada no chão com as ferramentas espalhadas ao meu redor. Era bagunçado, frustrante, mais de uma vez, resmunguei baixinho. Mas quando finalmente olhei para a superfície lisa e intacta, senti algo mudar dentro de mim. Eu não precisava que Steven consertasse nada. Nunca precisei. O que eu precisava era de clareza, e agora a tinha. Percebi então que ele nunca tinha sido meu coração partido. Ele era minha bênção disfarçada, uma bênção dura, feia, mas uma bênção mesmo assim. Ele me forçou a enxergar a verdade, a reconstruir, a encontrar força em lugares que eu havia ignorado. Sentado na minha varanda uma noite, com o ar quente e o mundo em silêncio, pensei em tudo, a pulseira, as rotinas, as promessas. E, pela primeira vez, não senti dor. Não me perguntei o que poderia ter sido. Em vez disso, senti gratidão pela clareza, pela paz, pelo silêncio que não me assustava mais. Steven queria que eu me arrependesse de ter ido embora, mas tudo o que eu senti era liberdade. Sem contato, sem arrependimentos. Muitas vezes me pergunto o que ele imaginava que aconteceria depois que a poeira baixasse. Talvez ele pensasse que eu ficaria em segundo plano, ainda circulando como um planeta ao redor do Sol, esperando que Mônica vacilasse para que ele pudesse se voltar para mim. Talvez ele acreditasse que eu me apegaria aos restos do que tínhamos, desesperado o suficiente para ignorar a verdade que ouvirá naquela noite. Mas ele me interpretou mal. Eu não era uma substituta. Eu não era uma substituta para manter o orgulho dele à tona. Eu era a mulher que apareceu, se entregou livremente, se importou profundamente e construiu algo real do nada. E ele? Ele me procurou por um fantasma.
A beleza disso é que fantasmas não podem ficar para sempre. Mônica se perdeu em sua nova vida, de mãos dadas com outra pessoa. E Steven? Ele ficou se agarrando ao vazio. Não o imagino mais com frequência, mas quando faço, não é com saudade. É com uma imagem nítida e inabalável, ele sentado naquele apartamento escuro, com as ferramentas espalhadas, a pulseira que comprei acumulando poeira em alguma gaveta. Luzes zumbindo de novo, sim, mas o calor se foi. Energia restaurada, mas presença ausente. Foi isso que ele conquistou, silêncio. Enquanto isso, vivo livre, livre de manipulação, livre do jogo constante de adivinhação sobre se eu era o suficiente, livre de ser a muleta emocional de alguém enquanto essa pessoa persegue outra. Parei de carregar o peso dele no momento em que fechei aquela porta, e nunca mais o peguei de volta. A primeira vez que percebi como a vida parecia diferente foi numa manhã, semanas depois. Preparei meu café, abri as persianas e senti a luz do sol incidir sobre os azulejos da cozinha que eu mesmo havia consertado. Aquele pequeno detalhe, a maciez sob meus pés descalços, me fez sorrir. Não se tratava apenas de um piso. Tratava-se de uma vida que eu havia reconstruído, firme na minha. Os amigos também notaram a mudança. Disseram que meu riso ficou mais fácil, meus ombros ficaram mais retos, minha voz tinha uma força que não tinha antes. E eles estavam certos. Há uma leveza que surge quando você finalmente deixa de lado o que nunca foi seu para carregar. Enchi meus dias com pequenas alegrias, longas caminhadas onde respirava ar puro como um remédio, música pela manhã, o tipo de música que me animava em vez de me destruir. Até o silêncio se tornou precioso. Um silêncio que eu antes temia agora me envolvia como a própria paz. E às vezes, quando eu passava por uma loja de ferragens ou via alguém mexendo em uma caixa de disjuntores, eu ria sozinha, um lembrete íntimo de que eu não estava mais segurando uma lanterna para os sonhos de outra pessoa. Minhas mãos, minha luz, minha energia, tudo agora me pertencia. Steven achou que tinha a palavra final. Ele achou que sua campanha de difamação, seus insultos, sua carta amarga deixariam cicatrizes. Mas, no final, tudo o que restaram foi clareza, do tipo que não se apaga, do tipo que brilha mais forte com o tempo. Porque aqui está a verdade que finalmente aprendi: algumas luzes, uma vez apagadas, não voltam a acender. E algumas mulheres, uma vez que se afastam, nunca mais olham para trás. Esse foi o meu final mais brilhante. Esta história de traição e karma te prendeu. Clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Laura apertou o botão e foi embora para sempre. Qual foi o seu momento favorito? Conte-me nos comentários abaixo. Não perca mais histórias poderosas de resiliência. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder o que vem por aí.